bem-vindos! Estamos na nossa primeira live do ano, primeira live de 2023, e a gente veio aproveitar esse janeiro, que é o janeiro branco, que é o mês de conscientização a respeito de saúde mental. Então eu acabei optando para a gente fazer uma live falando sobre saúde emocional e zumbido, uma vez que a gente está nesse mês de se falar a respeito de questões relacionadas à saúde mental e à saúde emocional, logicamente, porque elas andam juntas, né? Então a gente sabe que existe uma relação, e isso eu até quero ouvir de vocês, com a experiência de vocês em relação às questões emocionais e ao zumbido. Se vocês percebem essa relação íntima de quando a gente está mais agitado, mais estressado, ansioso, nervoso, se o zumbido ou a sensibilidade auditiva, seja ela a hiperacusia ou a misofonia, se eles aumentam. Então, por favor, vão colocando aqui as experiências de vocês para a gente poder trocar um pouquinho também de informação, um pouquinho do que vocês vivem e de repente até pensar em possibilidades aí para a gente poder ajudar vocês nesse percurso, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de como a ciência enxerga isso tudo, o que a gente tem de pesquisa a respeito disso, para a gente poder entender como o cérebro funciona e qual a relação que a gente tem, porque isso é já documentado, né? A gente, claro, ainda tem muita pesquisa para ser feita, ainda tem muitas coisas para a gente descobrir, mas a gente já tem documentação suficiente mostrando essa relação íntima de alterações emocionais, transtornos ou distúrbios emocionais e a percepção mais severa do zumbido, um maior incômodo em relação ao zumbido. Tá? O que a gente tem que ter em mente? Se a gente for pensar na maneira como o cérebro funciona, a gente tem uma relação muito íntima das vias auditivas com o sistema límbico. O que eu quero dizer com isso? O nosso sistema que lê som, codifica e decodifica o som, ele trabalha em conjunto com a nossa área emocional. Quer ver uma coisa? Se vocês escutam uma música que foi lá a música, sei lá, do casamento de vocês, ou que lembra um paquera de vocês, ou que lembra um momento da vida maravilhoso que vocês viveram, vocês automaticamente vão sentir, vão ter essa memória de volta aí na consciência de vocês, ou vocês vão sentir até um quentinho, um conforto, uma sensação boa. Por quê? Porque o som vai lá e ativa a via auditiva, vai lá e ativa a via emocional, nosso sistema límbico, e esse sistema límbico classifica esse som, então traz todos os aspectos que a gente associa, os aspectos emocionais que a gente linkou, que a gente associou àquele som. Existem, claro, isso não acontece 24 horas, você não imagina todos os sons que estão entrando e entram 24 horas na nossa orelha, imagina a gente atento a absolutamente tudo. Graças a Deus existem sons que a gente classifica como neutros, ou seja, que eles não têm um impacto para o nosso emocional. É o som aquele que não é nem bom nem ruim, não tem uma relevância, um significado. E olha como é incrível se a gente para pensar. Eu tenho paixão pelo cérebro, né? E se a gente pensar como o cérebro funciona, olha que incrível. Se você está andando numa calçada, você está fazendo uma caminhada com alguém, conversando, e tem carros passando ao lado, se toca uma buzina, você provavelmente vai continuar conversando com uma pessoa que você está ali batendo papo e andando, e talvez até nem perceba que a buzina tocou. Mas se você estiver atravessando a rua e uma buzina tocar, automaticamente o seu cérebro vai fazer você prestar atenção nessa buzina. Por quê? Porque o cérebro vai, pela via emocional, pelo sistema límbico, ativar o sistema de proteção para que você possa se defender, correr, sair da possibilidade de perigo, de ser atropelado e então se libertar de uma situação que pode não ser tão confortável. Então, o sistema auditivo conversa com o sistema emocional e mais do que isso, ele conversa com a situação que eu tô. Então, o ambiente onde eu tô, aquilo que está envolvido naquilo, participa disso, porque participa da classificação dos sons e participa da classificação das minhas emoções relacionadas àquele som. Incrível, né? O cérebro é realmente maravilhoso. César, vai ficar gravada essa live? Sim, César, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada aqui no Zumbido IH
e vai ficar gravada no YouTube, no Instituto Holderfer de Zumbido, lá no YouTube, tá bom? Então, o que a gente tem que pensar? Antigamente, a gente entendia que o incômodo do zumbido poderia estar ligado ao tipo de som que o zumbido apresentava, né? Então, o que a gente descobriu por meio de pesquisas? Que existe uma modesta relação, uma modesta ligação entre a intensidade do som, do zumbido, e o tipo de som, a característica desses sons com o incômodo. Ou seja, o incômodo, aquilo que o zumbido me gera de desconforto, de me atrapalhar a rotina, de interferir na minha concentração, no meu foco, não está relacionado ao volume do zumbido ou ao tipo de som, se aguda, grave, em relação a isso. Não. O que mexe comigo está ligado muito mais às características emocionais que eu associo ao zumbido, aquilo que eu vou classificando, eu vou incorporando ao zumbido, e aí entram as informações, e é por isso que a gente segue fazendo as lives, segue levando informação, porque as informações que a gente recebe a respeito do zumbido, e que são muitas vezes informações não tão corretas assim, às vezes acabam alimentando este caminho de olhar para o zumbido como algo terrível, e aí aumentam o incômodo que a gente tem na percepção desse som. Então, se você recebeu informações do tipo, o zumbido não vai embora, eu tenho medo que ele fique cada vez mais alto, eu vou ter que ficar com isso para o resto da vida, não tem solução, ou ele vai fazer eu perder a audição, ele vai me deixar surdo, ele vai me deixar louco, eu nunca mais vou dormir bem porque desde que o zumbido chegou, meu sono foi afetado, ou enfim, esse tipo de informação que aliás, deixa eu dizer, nenhuma delas é verdadeira, zumbido sempre tem tratamento, o que não quer dizer que a gente vá prometer para ninguém uma remissão completa. Que é isso? Que o zumbido vai desaparecer e você nunca mais vai ouvir nada. Isso a gente não tem como prometer, mas a gente tem sim tratamento, tem como a gente reduzir esse estímulo a um ponto onde a gente não tem incômodo, que aquilo não faça mais parte do centro da sua vida, né? De que seja o motivo pelo qual você acorda todo dia, enfim. Então, isso com certeza a gente tem. É importante que essas informações fiquem para vocês, tá? Por quê? Porque elas vão participar aí no incômodo que esse zumbido pode ter para você. Quanto mais eu associar ele a algo negativo, perigoso e tal, mais chances eu tenho de fazer esse vínculo de que é algo que é importante e modificar sinapses neurais, modificar a neuroquímica, e aí este som permanecer, se cronificar, ou seja, aquele som que eu vou ter que acabar tratando, vou ter que fazer um tratamento porque ele não vai embora sozinho, tá? E aí eu trouxe algumas informações de pesquisas científicas. Pessoal, podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. E podem colocar as experiências de vocês, que eu acho que é bacana trocar informações, se vocês quiserem dividir as experiências de vocês com relação às questões emocionais e o zumbido, como vocês se sentem quando estão irritados, nervosos, o zumbido aumenta ou vice-versa, vocês me contem, tá? Existe uma dificuldade quando a gente vai fazer pesquisas relacionadas às questões emocionais e ao zumbido. Existe uma sobreposição de sintomas, né, entre zumbido e depressão, que pode trazer uma confusão aí na hora de a gente conseguir estimar a gravidade, tá? Meus olhos pulsam junto com o zumbido, é muito estranho, o que fazer? Olha, eu já pensaria em avaliar, isso aí pode ser uma questão somatosensorial, e aí talvez a gente tenha que fazer um tratamento para essa questão. A gente tem isso, tá? Zumbido modulado por movimento ocular. Então, isso é uma coisa para ser avaliada, tá, Adriana? Procura um especialista para você poder saber o que é que está acontecendo e poder tratar, tá? Tem tratamento, tá bom? Então, a gente tem ali os sintomas como zumbido e depressão, eles têm sintomas que são incomuns. Então, existem características do zumbido e características da depressão que são características comuns dos dois sintomas. Por exemplo, insônia, desespero, frustração, tristeza, incômodo, irritabilidade, dificuldade de concentração, dores,
dor, aquele desconforto maior pela manhã, aquela dificuldade maior pela manhã, insegurança, medo, preocupação, isolamento social. Isso são características que podem ser comuns ao zumbido e a uma depressão. Então, quando a gente tem os dois sintomas juntos, fica difícil de a gente saber quem gerou o que ou o que gerou o que. E muitas vezes, inclusive na hora de fechar um diagnóstico, como essas são características de ambos, a gente tem mais dificuldade de saber se, bom, isso aqui está sendo gerado por causa do zumbido, porque o zumbido pode gerar isso, ou isso aqui está sendo gerado em função da depressão, ou isso é uma mistura de ambos e existe esta confusão entre eles. A gente sabe que existe uma relação entre zumbido, depressão, zumbido, ansiedade, e a gente tem uma dificuldade em saber quem começa o quê. Se a ansiedade e a depressão já são uma característica da pessoa, e isso é um fato que a gente vê, então as pessoas já têm uma característica de serem mais ansiosas, e com o zumbido talvez é possível que essa ansiedade aumente, ou a pessoa acabou desenvolvendo uma ansiedade ou um estresse em função do zumbido. Depressão da mesma forma, então a pessoa às vezes já tem uma característica de ter componentes depressivos ou já de ter uma depressão anterior ao surgimento do zumbido, e aí com o zumbido isso piora, ou a depressão vem após o surgimento do zumbido. Então existe essa comunicação. E existe uma relação que eu vejo muito no consultório, e eu acho que é uma coisa que as pesquisas ainda precisam aumentar nesse sentido, em relação a zumbido e trauma. Então já se fala, e eu vejo, converso isso com os pacientes, eu falo, é uma situação onde você está traumatizado, onde o zumbido acaba gerando nessa pessoa uma sensação de trauma. A gente desenvolve características de estresse pós-trauma. Eu, sendo psicóloga, consigo observar muito bem pacientes que começam a desenvolver relações muito traumáticas em relação ao zumbido. Então tá tudo bem, o zumbido tá ótimo, a pessoa tá super bem no tratamento, ou a misofonia ou a hiperacusia tão ótimas, a pessoa tá super bem, mas ela tá apavorada porque ela tem medo que a qualquer momento ela vá dar ré. Então ela fica esperando que, se olha, estourou uma bombinha aqui, meu zumbido vai voltar. Que qualquer coisa possa ser o gatilho, né? Coisas que foram lá atrás, desencadeadoras e que traumatizaram, que marcaram, possam novamente ser gatilho para retornar aquele estresse que ele já viveu e que ele já, graças a Deus, está melhor, enfim, mas fica com esse receio, fica com essa relação de trauma. Isso a gente realmente vê relacionado a zumbido e a sensibilidades auditivas, tá? O problema é que tem poucos profissionais, e os que tem não temos como pagar porque o custo é alto, tinham que aceitar plano de saúde. O difícil é que quando a gente vai tratar o paciente com zumbido, a gente precisa dedicar não só horas de estudo e de tudo mais, mas também a consulta, né? Uma consulta que a gente possa atender vários pacientes. E aí, para a gente conseguir sustentar um consultório e atender pouquíssimos pacientes, fica impossível, né? Então é inviável, não tem como a gente muitas vezes atender por convênio em função disso, para a gente poder realmente se dedicar e fazer um trabalho justo, né? Para o paciente realmente ter alguma resposta, a gente acaba tendo que não podendo atender por convênio em função do valor que é pago, né? Pra vocês terem uma ideia, uma consulta de fonoaudiologia é em torno de R$50. Se você descontar imposto, luz, água, aluguel, no final, então fica muito complicado realmente para você tirar 1 hora para atender o paciente e tal. Enfim. Eu tenho ansiedade por conta do zumbido, piorou, agora eu tenho TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Isso pode acontecer, então eu já tinha uma característica de ansiedade prévia, né, Adriana? E aí o zumbido entra como um fator que acaba sendo um gatilho que aumenta ainda mais essa característica e a ansiedade, né? Eu acho bastante importante trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo.
tá? Por quê? Porque elas se retroalimentam. Então, tanto o zumbido acaba provocando ansiedade, então precisamos trabalhar esse zumbido justamente para que o gatilho diminua, mas trabalhar a ansiedade para que ele justamente ela não alimente, trabalhar a ansiedade justamente porque não alimente o zumbido. Então, para que a gente possa ter uma resposta melhor, é muito interessante a gente trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Estou me tratando, já melhorei bastante. Maravilha, Adriana, é isso aí. Né? Tem tratamento e tem melhora. A Adriana aí ó, já tá contando que já conseguiu melhora. É exatamente isso que a gente quer, tá? O que a gente tem aí na ciência também? Que pacientes com zumbido apresentam então sintomas frequentes de insônia, irritação, fadiga, exaustão. Eu não sei se vocês têm isso, sentem exaustão, diminuição da concentração também é uma coisa bastante comum. Enquanto nos sintomas de depressão, como um humor deprimido ou uma perda de interesse nas coisas, na rotina, no dia a dia, elas são menos aparentes nos pacientes com zumbido e acabam caracterizando mais para sintomas mais relacionados à angústia. Então, os pacientes com zumbido, eles acabam tendo menos características de uma depressão com uma tristeza profunda, mas muito mais como uma angústia. E para alguns autores, isso já vem sendo relacionado a um outro tipo de transtorno, né? Que é muito comum na fibromialgia ou na síndrome do intestino irritável e que tem sido chamado pela ciência de síndrome do sofrimento corporal. Também é um tipo de transtorno emocional ou né, depressão, vamos dizer assim, ligada a esse sofrimento físico, as dores físicas. Então, tem se proposto, inclusive, se chamar desta forma, tá? E a gente tem aí, aliado a isso, que a gente também relaciona a questão emocional às funções cognitivas. Então, para eu ter saúde mental, não é só o meu emocional, mas eu preciso que o meu cérebro também funcione bem, até porque ambos trabalham juntos. Então, se eu estiver entristecido, se eu estiver ansioso, meu raciocínio vai ser diferente, a minha memória pode ficar impactada, eu posso diminuir o meu foco e a minha concentração. Então, as funções cognitivas, como a concentração, a atenção, a memória, então memórias ligadas a memória de trabalho, que é aquela para eu executar as coisas do dia a dia, ou a memória episódica, que é aquela que se relaciona àquelas vivências pessoais, as lembranças que a gente tem de coisas que a gente viveu, de lugares, de cheiros e tal, a gente sabe que ficam afetadas em torno de 90% dos pacientes com zumbido. Então, a gente tem sim uma modificação das funções cognitivas no paciente com zumbido. Então, o zumbido, ele não só compromete a via auditiva, mas ele também acaba alterando a maneira como a gente funciona, como a nossa cognição funciona, tá? E muitos pacientes relatam que com a gravidade do zumbido maior, né, essas funções cognitivas como concentração ou atenção, elas são piores, eu tenho uma piora da concentração, uma piora da atenção, e quando começa a ter uma redução da gravidade do zumbido, essa é uma das atividades cognitivas que melhoram significativamente nos pacientes, a concentração e a atenção. É uma das primeiras que a gente observa no consultório, o paciente dizer, olha, eu voltei a ler, eu consigo me concentrar, voltei a me concentrar e tal. É muito gostoso, é muito bacana quando isso acontece. Tenho 3 clientes que têm zumbido e não se incomodam, como pode? Então, o que acontece nesse caso? Aí entra aquilo que eu falei lá no início. O cérebro, ele classifica as informações e ele vai classificar o zumbido baseado nas experiências, nas vivências e nas informações que a gente tem a respeito dele. E esses são os motivos pelos quais a gente justamente leva informação para vocês. A gente sabe que 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com eles. Então, se você chegar e conversar com alguém, talvez essa pessoa vai chegar e vai dizer para você, eu tenho zumbido. Eu não me incomodo, eu nunca procurei alguém, não, quando eu fico
silêncio eu percebo mesmo e tal. Nossa, mas não te irrita, não te altera? Não. Não altera o sono? Não. Não altera a concentração? Não. Eu percebo, até percebo, mas não me incomodo. Então isso é 80% das pessoas que têm zumbido, é um número bastante significativo, bastante expressivo. 20% das pessoas que têm zumbido vão se incomodar. Então vão ser as pessoas que vão buscar ajuda, que o zumbido vai impactar ali na qualidade de vida. Então pode alterar o sono, pode irritar, pode gerar medos, ou afetar a concentração, enfim. Qual é a diferença entre esses dois grupos? E aí antigamente se pensava que estava relacionado ao tipo de som ou ao volume do zumbido. E foi onde as pesquisas mostram que essa relação não acontece dessa forma. Que a gravidade do zumbido, que o incômodo do zumbido está ligado ao significado que a gente dá a ele. Então, quanto mais eu entendo ele como algo perigoso, algo que não tem solução, algo que não tem cura, que eu não tenho saída, enfim, eu fico girando ao redor dele, focado nele, ele vira o centro da minha vida. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, mas ele vai ganhando significado. E o cérebro, eu costumo até dizer assim, o cérebro não é burro. Ele não vai te deixar frente a um perigo, ficar relaxado e curtindo. Ele vai fazer o quê? Vai fazer você prestar atenção nesse perigo para poder se defender. Eu costumo dizer para os pacientes que se eu contasse aí para vocês que aí na casa de vocês eu fiquei sabendo que tinha uma jararaca aí no quarto onde vocês estão. Não se preocupem, se vocês perceberem um barulhinho, conta aqui que a gente chama alguém para ir aí recolher a jararaca que está aí no quarto. Muito provavelmente vocês não ficariam neste quarto, né? Ou nem entrariam nele, ou se ficassem, que já ia questionar aí se estão bem ou não, porque ficar num quarto sabendo que tem uma cobra que, né, venenosa, a gente precisa se questionar. Mas vocês provavelmente não conseguiriam se concentrar no que eu estou falando. Por quê? Porque o cérebro de vocês vai acionar um sistema de defesa. Ele vai dizer, caramba, eu estou em perigo, eu posso morrer. Sobrevivência. Sobrevivência é a primeira coisa que o nosso corpo e o nosso cérebro funciona. Ele funciona em sistema de sobrevivência. Ele sempre vai priorizar que você sobreviva. Então, ele vai fazer o quê? Você prestar atenção em sensações na sua perna que talvez nem aconteçam, barulhos, outros que se você não tivesse com a ideia de que tinha uma cobra, você não ia prestar atenção. Então o cérebro, em função do significado, acaba se ligando mais àquela informação. E isso que diferencia as pessoas que têm zumbido e que não se incomodam e as pessoas que têm zumbido e que se incomodam. Muito do incômodo está ligado ao significado que a gente dá a esse estímulo e a essas informações, que muitas vezes a gente recebe informações errôneas, às vezes inclusive de profissionais da saúde, que tem um peso, né? Eu sempre costumo dizer isso, assim, a gente não sabe tudo. Se eu tiver um problema, um trauma ósseo, eu não entendo disso, eu vou confiar no profissional que eu tô procurando. E muitas vezes, se a pessoa diz para você, não, se acostuma, não tem o que fazer, e isso tá incômodo para você, isso não vai cair muito bem, né? E vai fazer com que você fique cada vez mais atento a isso, mais incomodado. Então, esse tipo de informação precisa ser combatida, por isso que a gente traz essas informações para que vocês possam entender bem com o que vocês estão lidando e ver que tem saída e que tem solução, tá? Então, a ansiedade, ela também tem sido estudada, tá? E ela é tida, assim, como uma relação muito íntima com a gravidade do zumbido. E ela também tem outras áreas da psicologia que estudam características de personalidade e a relação com o incômodo e a gravidade do zumbido. E a gente sabe que existem alguns tipos de personalidade que tem uma tendência a ter um incômodo maior com zumbido. Olha que interessante. Então, pessoas que têm um tipo de personalidade chamada neuroticismo, essas pessoas elas são mais propensas do que a média a serem mais mal-humorados ou a experimentar sentimentos como preocupação, medo, raiva, frustração,
ciúme ou até culpa, que é uma das coisas que muitas vezes vem associada ao zumbido. Ah, se eu não tivesse feito aquilo, né? Ou se eu tivesse feito aquilo outro, talvez eu não estava com zumbido. Elas experimentam muito mais frustração, ou têm muito mais chance de se sentirem frustradas em determinadas situações do que outras pessoas. Inveja, ciúme, né? Um humor mais depressivo, raiva. Então, solidão também é uma outra coisa que o neuroticista, uma pessoa com essa personalidade, acaba tendo mais propensão a sentir. E pessoas que têm essa característica, este perfil de personalidade, elas são mais propensas a interpretar essas situações que são situações mais comuns do dia a dia, como frustrações e ameaças assim muito difíceis de lidar. E esses são fatores, essas características são fatores que a gente consideraria assim fatores que predispõem a um zumbido mais severo, a ter um incômodo maior com o zumbido. Então, pessoas que têm essa característica de personalidade acabam tendo uma chance maior de terem um incômodo maior com o zumbido. Então, você observa que aqueles 80% que não se incomodam com zumbido não significaram esse estímulo, mas existe já muito provavelmente um perfil interno de significar determinadas coisas, determinados eventos do nosso dia a dia de uma maneira talvez mais severa, mais negativa, mais incômoda do que outras pessoas, nessas pessoas que têm essa característica de personalidade neuroticismo, tá? Também existe uma personalidade que é uma personalidade do tipo D, que é a angústia, né? São pessoas que têm esse tipo de personalidade angústia e eles têm também uma relação com o aumento do incômodo com o zumbido. Então, pessoas com esse tipo de personalidade também teriam uma tendência maior a ter um zumbido mais severo e terem mais envolvimento com depressão e ansiedade. Então, ter zumbido, depressão e ansiedade nesse tipo de personalidade do tipo D, tá? A obsessão é outra coisa que é outro tipo de característica emocional que também os estudos mostram que está bastante ligada ao zumbido, né? E se a gente observa, às vezes a gente olha a obsessão às vezes muito como um comportamento obsessivo compulsivo, que nem um toque, mas obsessão às vezes é até de pensamento. Então aqueles pensamentos obsessivos, compulsivos em relação ao zumbido, que não param, eu penso nisso o dia inteiro, e aquele pensamento se repete, eu já recebi informação a respeito daquilo, mas eu ignoro e continuo me questionando a mesma coisa, e eu não consigo sair daquilo ali. Então isso muitas vezes também está relacionado a uma propensão, a uma chance de a gente ter maior incômodo com o zumbido. E isso é uma característica importante, porque isso não é disparado pelo zumbido, já é característica da pessoa, mas precisa ser tratado porque isso acaba por impactar a severidade do zumbido e a sua relação, o seu incômodo com o zumbido acaba sendo maior, tá? Então, ansiedade, irritabilidade, depressão, eles têm um impacto nos sintomas, né, do zumbido, na percepção do zumbido, na severidade do zumbido, tá? E aí, pessoal, alguém se identificou com alguma coisa até agora ou nada a ver comigo? Me contem, que eu tô trazendo aqui informação científica e a gente precisa bater com as vivências de vocês, saber se isso é real. Eu fiz um compilado de vários artigos, de várias pesquisas científicas para trazer aí as informações. Então, assim, nada disso é martelo batido, mas é o que a gente tem até o momento dessas pesquisas. Muitas delas já mais de uma. Então, assim, com relação às características de personalidade, por exemplo, a gente tem diversas pesquisas que chegaram nessa mesma conclusão. Em relação ao fato de ansiedade e depressão ter essa relação, a gente tem diversas pesquisas que também têm essa relação. Então me contem como é que é pra vocês. Ó, o César colocou aqui tudo a ver. César, não adianta, né? Que não, todos nós temos características de personalidade que são favoráveis pra gente, né? E tem aquelas que não são tanto, ou que a gente tem um humor que favorece, outro não.
Quase tudo a ver comigo. Boa, Adriana. Eu sei, a gente acaba tendo realmente essa relação. É importante a gente reconhecer porque isso nos permite mudar, nos permite buscar ajuda, nos permite, né? À medida que a gente reconhece, a gente também consegue modificar um comportamento, um funcionamento, ou até buscar uma ajuda mais direcionada para isso e aí achar uma saída, né? Então é importante que a gente consiga enxergar determinadas coisas que possam nos ajudar, inclusive, a achar um caminho diferente e uma solução aí para essas situações desconfortáveis, tá? Existe um termo que a gente usa na psicologia que a gente chama de estratégias de enfrentamento. Estratégias de enfrentamento são aquelas posturas que a gente toma. César, você faz... faço atendimento online, César, faço. A gente consegue atender online, graças a Deus, com a mesma qualidade que a gente atende presencial e tem funcionado muito bem. Então, graças a Deus, tem tido bons resultados. Mas o que a gente tem aí que a gente fala a respeito de estratégias de enfrentamento? Estratégias de enfrentamento na psicologia são aquelas estratégias, aquelas definições, aquelas atitudes que a gente toma ou que a gente define, que a gente implementa para a gente enfrentar situações desafiadoras. Então, por exemplo, se eu tô mais entristecido, eu ligo uma música, eu ligo para um amigo, eu vou ler um livro ou assistir um episódio de alguma coisa que me faça gargalhar. Eu, como estratégia de enfrentamento, quando eu tô muito estressado, eu tomo um banho quente, um banho frio, e isso me dá uma relaxada no corpo. Então, ter estratégias de enfrentamento, a gente sabe que para todos nós, com zumbido ou sem zumbido, é algo que faz uma diferença extremamente positiva para lidar com os desconfortos do dia a dia que todo mundo tem. Aqui ninguém consegue se livrar disso, tá? Então, o que a gente sabe em relação ao zumbido? Que aquelas pessoas que desenvolvem essas estratégias de enfrentamento ou que têm boas estratégias de enfrentamento elas acabam tendo uma diminuição do desconforto com zumbido. E isso, inclusive, é uma das formas de tratamento que a terapia cognitivo-comportamental utiliza, desenvolver essas estratégias de enfrentamento. A terapia cognitivo-comportamental, hoje, o que se fala em zumbido, ela é uma das estratégias de terapia, psicoterapia, mais interessantes para tratar zumbido, porque ela tem uma forma de funcionamento, de chegar ali na questão e de desenvolver, inclusive, essas estratégias de enfrentamento que favorecem muito e beneficiam muito as respostas positivas em relação à diminuição do incômodo, tá? Adriana, eu me isolava, agora respiro fundo e saio. Boa! Gosto, Adriana, excelente estratégia. César, eu vou fazer atividade física. Adorei, César. Eu sempre uso a estratégia da atividade física também para outras questões, não zumbido, mas também funciona muito bem. Sair de casa eu gosto bastante, dar uma respirada, né? Quando não dá para sair de casa, abre a janela, põe a cabeça para fora, né? Toma um vento, mas isso eu acho que é super importante. Observem se vocês têm estratégias de enfrentamento que favorecem vocês. Você não faz uma listinha, mantenha essa listinha no celular, tá incomodado, abre lá e diz o que eu dou conta de fazer agora. Isso, não tô afim, vou me empurrar, porque ficar na situação ruim e fazer isso aqui que eu não tô tão afim, deixa eu ver como é que vai. Observa se você não começa a perceber uma melhora bacana. Eu faço caminhada, boa, adorei, excelente. Tem uma pergunta da Carmen, acupuntura ajuda? Carmen, tem pesquisas mostrando um benefício interessante da acupuntura. A acupuntura ela tem uma liberação neuroquímica, a acupuntura age em neurotransmissores, ela é muito mais profunda do que a gente imagina, que pode ser bastante favorável. E a acupuntura, na verdade, tem que abranger técnicas que trabalhem com os fatores associados ao zumbido. Então, relação
Digamos que o zumbido tem lá uma causa somatosensorial, a acupuntura é uma excelente alternativa, porque trabalha muito bem com a questão muscular, né? Um zumbido que tem lá um fator emocional, a ansiedade, é um fator que acaba provocando muito zumbido, trabalhar essa ansiedade, excelente, porque vai ter um resultado legal, tá? Não necessariamente, exclusivamente pontos para zumbido, mas para aquelas características ou fatores que podem estar ligados à percepção desse zumbido, ao incômodo do zumbido, ao desconforto que ele causa. Então, o acupunturista tem que ter um olhar maior, mais amplo e conhecer um pouco das tuas características de forma mais, para ele poder acertar aí esse tratamento de uma forma talvez um pouco mais direcionada. Mas eu sempre acho válido. Sou suspeita, eu também sou acupunturista, mas eu sou suspeita porque eu digo que a acupuntura ela tem um bem completo, então assim, acaba tendo um ganho, sempre acaba tendo um ganho. Então eu gosto bastante, tá? Vamos mais profundo? Vamos lá para dentro do cérebro? Então vamos lá. O que a neurociência conta a respeito das questões da saúde mental, da saúde emocional e do zumbido? Existe na neurobiologia do zumbido um consenso na comunidade neurocientífica de que o zumbido crônico ele é entendido, né, como uma percepção fantasma. E o que a gente já sabe, já tem batido o martelo, que existe uma reorganização sensorial. Então, os neurônios, as vias lá do meu cérebro se reorganizam, se reestruturam de uma forma distorcida e que essa reorganização ela não fica restrita à via auditiva. Então a gente imagina, zumbido é uma percepção auditiva, então lá no meu cérebro, na minha via que lê som, existe uma reorganização, uma alteração na forma desses neurônios se ligarem, existe uma hiperexcitação dessa via, mas no zumbido não se restringe só a via auditiva. As vias que não são auditivas, que participam, que também entram nessa reorganização. Então a gente tem aí outras áreas do cérebro que não são auditivas, não é a via auditiva, mas que se comunicam com a via auditiva e que também apresentam modificações, reorganizações. Existe essa hiperexcitação dessas outras áreas do cérebro, tá? E existem, o que a gente sabe e se espera, é que existam similaridades nos mecanismos neurobiológicos do zumbido e dos distúrbios emocionais. Então, lá na neurobiologia, nessa remodulação que acontece lá na via auditiva, nos distúrbios emocionais, isso também acontece. A gente também tem uma reorganização, uma modificação aí de áreas que estão ligadas à via auditiva e que estão ligadas ao zumbido. Por exemplo, quando a gente tem zumbido, a gente tem uma reorganização da via auditiva e a gente também tem uma reorganização do sistema límbico. Quem é o sistema límbico? É aquele responsável por processar, ler as minhas emoções. Então, automaticamente, no zumbido eu já tenho uma modificação do meu sistema emocional só por essa reorganização que vai acontecer na via auditiva e no sistema límbico, porque quem tem zumbido tem essa hiperativação nessas áreas. Então, existem similaridades, por quê? Porque meu sistema límbico, quando eu tenho uma depressão, uma ansiedade, um estresse, ela vai ter essa reorganização, esse modo de funcionamento alterado do meu sistema límbico. Então, existe essa similaridade em quem tem zumbido e quem tem os transtornos emocionais. Então, é por isso que é tão comum ou tão possível de a gente compreender que quando a gente tem zumbido, a gente também pode ter fatores emocionais associados, porque neurobiologicamente existe um processo de reorganização que envolve aí áreas similares e áreas que trabalham em conjunto, tá? E aí a gente tem uma questão genética, neurobiologia genética, que também sugere que tem uma suscetibilidade genética para os dois fatores,
para o zumbido e para os transtornos emocionais. Então, a neurobiologia genética sugere haver uma suscetibilidade, uma facilidade, genes talvez que predisponham aí tanto o zumbido quanto os fatores emocionais. No que diz respeito aos fatores emocionais, eu acho que a gente já tem muito mais consciência, muito mais delimitação disso, muito mais provas, né? E nas questões relacionadas ao zumbido, isso ainda é um mecanismo de estudo aí de muitos cientistas, tá? Existe uma modificação aí em áreas que estão ligadas a estresse. Existe uma área, vocês já devem ter escutado isso em algum lugar, que é o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, esse nome bem grande, bem feio. Esse eixo hipotalâmico pituitário adrenal, ele está ligado ao manejo a hormônios e ao manejo desses hormônios ligados a estresse. Então, essa é uma região que organiza ou que trabalha com hormônios que regulam o estresse. E existe já estudos documentando uma alteração nesse eixo hipotalâmico pituitário adrenal em pacientes tanto com zumbido quanto com depressão. Então, as regiões ligadas a estresse também estão ativadas em quem tem zumbido e quem tem depressão também. Então, tenha lá as suas similaridades, tá? Vou usar aqui uns termos bem, tá, gente? Vocês podem questionar. Existe também dentro da neurobiologia um estudo que chama neurogênese de uma região que chama hipocampo. O que se sabe, né? Que existe uma neurogênese hipocampal, ou seja, no hipocampo, que é uma região lá do meu cérebro, a gente tem neurônios que seguem crescendo, que seguem nascendo e que ao longo da minha vida, porque a gente tem uma ideia de que neurônio quando morre acabou. Nessa região, que é o hipocampo, existe essa neurogênese, ou seja, existe crescimento de neurônios. Ela é mais intensa quando a gente é bebezinho, né? E aí isso vai, mas isso segue na vida adulta, né? E aí a gente percebe que em animais, porque isso não é feito em pacientes, tá? Isso é feito em animais, a gente tem estudo em animais, a gente não tem estudos em humanos. Mas em animais que são ativados por estresse, essa neurogênese diminui. Esse crescimento desse neurônio, essa produção neural aí que a gente segue tendo e que é maravilhosa pra gente, quando os animais estão sob estresse, ela diminui. E quando estão com zumbido, também. Então, zumbido e estresse alteram a neurogênese, o crescimento, a modificação desses neurônios que estão aí no hipocampo, tá? O que a gente conclui dessa história toda? Que a gente tem aí semelhanças nos mecanismos fisiopatológicos das alterações emocionais e do zumbido. O que é isso? Que a gente tem na patologia do zumbido e na patologia das alterações emocionais, a gente tem na fisiologia, lá no nosso cérebro, no funcionamento dele, nos neurônios, na forma como ele libera hormônio, na reorganização neural, no crescimento de neurônios, em áreas ativadas, mais ativadas ou hiperativadas do cérebro, existem semelhanças, tá? E existe uma alteração, uma correlação nas alterações, quer dizer, de humor, né? E que não é puramente reativo, né? Não é assim como, eu aprendi uma resposta de angústia. Não, existe uma questão física relacionada ao incômodo com o zumbido, relacionada aos fatores emocionais. Então, esses distúrbios, eles estão muito interrelacionados, tá? Fisiopatologicamente, questões emocionais e zumbido são distúrbios que têm uma fisiopatologia, um funcionamento físico muito similar. Por que isso é importante para a gente saber? Primeiro, porque a gente tem que considerar ambas situações. Se eu tenho questões emocionais e tenho zumbido,
poxa, eu tenho que dar uma olhada para as duas coisas. Então, na hora que eu for pensar em tratamento, isso é uma coisa que pode me ajudar a montar uma estratégia talvez mais eficiente para esse meu paciente, tá? E isso também ajuda a gente, que é pesquisador, que é, né, a criar estratégias de tratamento que favoreçam mais essa fisiopatologia, esse funcionamento do cérebro, essa reorganização neural. E criar, então, estratégias em que a gente possa ajudar vocês a modificar esse funcionamento que não está tão favorável. Nós temos neurônios no cérebro? Sim, o cérebro é um bando de neurônio lá em funcionamento e em sinapses, que é o que é a comunicação entre um neurônio e o outro, em disparo elétrico o tempo todo. Então é um mecanismo, eu sou bastante suspeita, eu sou uma grande fã do cérebro, da mente humana, né? E eu acho que é um caminho que a gente não pode ignorar em relação a ambas as situações, a nossa saúde emocional e ao zumbido, tá? E assim, se eu puder dar dicas, que vocês sabem que eu bem gosto de dar dicas, eu diria para vocês se atentarem, se focarem em criarem essas estratégias que a gente falou, né? Que são essas estratégias de enfrentamento. Criem estratégias que funcionem para vocês, para que vocês tenham saídas nos momentos difíceis. E não só relacionados ao zumbido, mas também aos momentos de estresse. Então eu tô com uma angústia, eu tô com um pouco de desconforto e eu vou aproveitar essas estratégias para eu tentar não embarcar nisso, não crescer, porque isso pode impactar no meu zumbido, né? Então, ter esse olhar duplo para ambas as situações, tá? E essa é a primeira dica. Atividade física, segunda dica, a gente sabe que o cérebro se favorece demais. O cérebro de quem faz atividade física, ele tem uma condição muito diferente, muito favorável para o humor, para a liberação neuroquímica, é um cérebro mais inteligente, mais funcional, tá? Então a gente tem só benefícios. Sugiro muito a atividade física que vocês gostem, que traga prazer mais frequente, regular. Aprender a respirar, para a gente oxigenar o corpo, oxigenar o cérebro de uma melhor maneira. Nós temos uma tendência a uma respiração muito curta, muito rápida, muito ansiogênica, muito estressante, num mundo muito rápido, muito instantâneo, muito estressante, buscando respostas rápidas, porque o estresse é grande, porque o incômodo é grande e é super compreensível, mas que nem sempre o corpo vai te responder nessa velocidade, né? Infelizmente ou felizmente, não sabemos, né? O cérebro tem lá o tempo dele para nos trazer as respostas. Então vale a gente usar esses artifícios aí para a gente poder viver melhor, né? Enquanto a gente vai trabalhando essas outras questões. Ia falar no intestino, dizem que tem neurônios. Então existe uma relação, né, que chama o eixo intestino-cérebro. O intestino é tido como o segundo cérebro. Existem neurônios no intestino, né? Então existe essa relação intestino, estômago, cérebro. Então sim, existem muitos estudos e hoje a gente sempre avalia, prioriza, conversa, estimula o paciente a olhar para essa questão intestinal, porque ela tem essa relação com o cérebro. Então, quando o cérebro está bom, uma tendência do intestino também estar e vice-versa, por causa dessa conversa, dessa troca desses neurônios, né, cérebro-intestino. Então, sim, Adriana, tem sim, tá? Para quem tem perda auditiva, Maria, você quer dica para quem tem perda auditiva? É isso? Vou dar dica para quem tem perda auditiva. Vá para um profissional que tenha algum conhecimento e que conheça zumbido também. E avalie se o seu caso é um caso para ser protetizado, o uso de um aparelho auditivo. Eu sempre falo que o aparelho auditivo é muito além do que ouvir melhor. Isso, Maria, que bom. Então, o aparelho auditivo é super importante para poder estimular o cérebro muito além da questão auditiva em si.
Então, quando a gente tem uma privação sensorial, e a neurociência, novamente, por meio das pesquisas, já nos mostra isso, que às vezes privações pequenas, curtas, de poucos dias, já trazem modificações no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, lembra daquela história de ele se reorganizar? Essa reorganização acontece quando a gente priva a entrada de som. E isso acontece, às vezes, com uma privação mínima. Sabe aquele exame que, uma coisa que até acontece bastante no consultório, o paciente chegar e dizer assim, eu fui no médico, mas eu não tenho perda de audição. E a gente olha o exame e diz, nossa, mas aqui não, né? A bolinha tá toda aqui em cima e essa bolinha tá aqui embaixo. Ah, mas tá dentro da normalidade. Sim, mas vamos pensar que se todas as bolinhas estão aqui, e essa aqui tá aqui embaixo, e bolinha orelha direita, tá? E essa aqui tá aqui embaixo, quer dizer, nessa frequência, eu esperaria que ela estivesse aqui junto com as outras frequências, ouvindo lá numa intensidade menor, eu consegui perceber. Já é um sinal de que alguma coisa tá alterada aqui nessa região. Essas mínimas alterações já são percebidas pelo cérebro. Então, o cérebro é extremamente sensível a pequenas modificações que acontecem na periferia. E o cérebro se modifica frente a essas privações, essas mínimas privações. Então, quando a gente tem uma perda de audição, sempre é válido avaliar o seu caso, avaliar essa história, avaliar se é um caso onde o aparelho pode te beneficiar ou não, tá? Porque isso também é uma questão, porque os aparelhos têm ali uma faixa onde ele consegue amplificar. Se a perda não tiver nessa faixa ou não tiver dentro da normalidade, aquilo que eu falei ainda não tá lá embaixo e tal, talvez não sirva. Mas vale avaliar se é o caso da estimulação via um aparelho auditivo que tem uma tendência, inclusive, de beneficiar em relação ao zumbido, tá? A gente tem aí em torno de 80% a 90% das pessoas que só de audição retomar, de a gente colocar o aparelho auditivo, de voltar a ter aquela percepção de volta dos sons, já tem um alívio do zumbido. Então, vale a pena, muitas vezes, se houver indicação, testar o aparelho auditivo, se for esta a indicação para você, tá bom? Adriana, você está perguntando se tivermos diarreia, o que acontece? Então, existem disbiose, hoje se fala muito que essa alteração da flora do intestino, isso tudo modifica o funcionamento não só do intestino como do cérebro. Se vocês quiserem, eu acho que é super válido, eu gostei até dessa ideia, não sei se vocês querem, trazer alguém, né, um médico especializado sobre isso, para poder falar mais e melhor, porque eu, como fonoaudióloga e psicóloga, tenho os meus limites a respeito de disbiose, de intestino, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é uma boa ideia, eu não sei o que vocês acham, tá? Angélica, para quem tem perda auditiva e não encontra o aparelho auditivo, um bom caminho a terapia sonora? Pode ser, depende da sua situação, tem que avaliar. Tá? Aí tem que avaliar se essa perda de audição é só perda de audição, se não tem um componente somatosensorial, se a gente tem um componente emocional, se existe alguma outra questão envolvida, tem que ver a questão metabólica. Então vale, assim, é difícil dizer, a terapia sonora é uma opção sim, tá? Se ela seria para você, aí tem que verificar o caso inteiro e de repente até associar talvez com outras coisas, a terapia sonora, até isso, tá? Mas é válida. Na disbiose, as bactérias ruins podem inflamar a cóclea, exatamente. Então isso é Bruna? Boa, Bruna, obrigada, viu? É exatamente isso. E eu acho que vale a gente fazer uma live só sobre isso, se vocês tiverem interesse. O que vocês acham? Vamos conversar um pouco sobre isso? E aí, de repente, eu trago até um outro profissional para poder falar um pouco mais profundamente aí a respeito disso e a gente conseguir, inclusive, tirar dúvidas mais específicas. Topam? Bom, com relação à saúde emocional, à saúde mental e ao zumbido e às sensibilidades, vocês têm ainda mais alguma dúvida? Senão, vou encerrar essa live. E aí, eu vou abrir, então, uma caixinha de perguntas. Já fica aí a questão do intestino e do ouvido, né? No caso, zumbido, sensibilidades aí pra gente conversar. Mas vou abrir aí uma caixinha no Stories pra gente ver aí quais são as dicas que vocês querem de lives pra gente colocar aí à disposição de vocês, tá? O
que vocês pedirem, a gente dá um jeito de encontrar. Depressão e zumbido, ótimo, a gente pode fazer uma live específica falando só sobre isso. A gente já falou um pouco sobre isso hoje e a gente pode, né, aprofundar isso se for o caso, tá? A live então fica gravada no feed e vai ficar no YouTube, no Instituto Holderfer de Zumbido, tá bom? Muito obrigada por todos vocês que participaram, que estiveram aqui. O que precisarem, escrevam que a gente está aí à disposição, tá bom? Um beijo grande, um bom 2023 para nós!